Ele venceu. Esse era o único pensamento em sua cabeça. Marcus Thorne, um homem que via o mundo como um jogo de vencedores e perdedores, acabara de garantir seu título. Ele saiu daquele tribunal com tudo: a casa, a carteira de investimentos, a vitória. Deixou sua ex-esposa, Helena, apenas com o nome de solteira e um cheque que considerou uma doação de caridade. Enquanto ajeitava sua gravata de $25.000, um sorriso presunçoso brincava em seus lábios. Ele estava livre. Ele era rico. Ele era um vencedor. Mas o engraçado de vencer é ter que ter certeza de que você está jogando o jogo certo. A luz fluorescente e estéril do corredor do Fórum Cível de São Paulo não era gentil. Ela realçava o cansaço marcado ao redor dos olhos de Helena Reis e o leve tremor em suas mãos enquanto ela segurava uma pasta de couro desgastada. Do outro lado, uma cena de triunfo silencioso se desenrolava. Marcus Thorne, seu marido por 12 anos, agora oficialmente ex-marido, estava rindo. Era uma risada baixa e confiante, compartilhada com seu advogado, um homem apropriadamente chamado Rogério Hardman, cujo rosto parecia ter sido esculpido em granito polido e implacável. Um divórcio limpo, Marcus, Rogério dizia, batendo no ombro do cliente. Mais limpo do que a maioria. É o que pagamos, não é, Rogério? Marcus respondeu. Sua voz, aquele suave barítono que um dia havia encantado investidores de risco em salas de reuniões silenciosas, estava carregada de satisfação. Ele era um homem construído por alfaiates de luxo e sua própria ambição implacável. Hoje, ele vestia um terno Zegna sob medida, escuro como o olho de um tubarão. Ele parecia estar fechando um negócio de 5 bilhões de reais, não terminando um casamento. Para ele, talvez fossem a mesma coisa. O juiz havia batido o martelo apenas 10 minutos antes. A decisão foi brutal. O acordo pré-nupcial assinado por uma Helena de 25 anos, tonta de amor e cega para as letras miúdas, foi mantido. A prova de ferro. Rogério o chamara. Marcus reteve 100% de sua empresa, Thorne Capital. Reteve a mansão no Morumbi, aquela que Helena passou 3 anos projetando com o arquiteto Ken Lin. Reteve a coleção de arte, a coleção dela, aquela que ela havia curado meticulosamente e que ele sempre chamou de seu pequeno hobby. Helena Reis, anteriormente Thorne, saiu com um pagamento único. Era uma quantia impressionante para uma pessoa comum, mas comparada ao império que ela ajudara a construir, era um insulto. Era, como Marcus havia dito de forma tão grosseira durante os depoimentos, indenização. A advogada de Helena, Sara Jardim, uma mulher de olhos penetrantes que parecia vibrar com uma fúria reprimida, colocou a mão em seu braço. Helena, acabou. Vamos embora. Só um momento, Helena sussurrou. Sua voz estava rouca. Marcus os viu. O espetáculo não havia terminado. Ele ajeitou sua gravata de seda, o sorriso presunçoso, encontrando sua plena e arrogante manifestação. Ele avançou, seus sapatos italianos de couro clicando em um ritmo caro e solitário no chão polido. Parou a um passo dela. Ele era mais alto, mais largo, um eclipse físico. Helena, ele disse, seu tom escorrendo com uma grotesca e falsa piedade. Eu quero que você saiba que isso foi negócios, nada pessoal. O olhar de Helena se elevou. Seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, estavam secos. Ela havia ficado sem lágrimas semanas atrás. Foi negócios, Marcus? Ou foi um jogo? Ele deu aquela mesma risada autossatisfeita. No meu mundo, querida, são a mesma coisa. E você sempre tem que jogar para vencer. Ele enfiou a mão no bolso interno e tirou um porta-cartões prateado e fino. Extraiu um cartão de visita.
Marcus Thorne, CEO e fundador, Thorne Capital. Se você, sabe, ele gesticulou vagamente. Se você algum dia se encontrar em um apuro real, minha nova assistente, Cândida, provavelmente pode encontrar um lugar para você. Recepção, talvez. Era a torção final da faca. A implicação de que ela, uma mulher com mestrado duplo em História da Arte e Negócios pela USP, era adequada apenas para atender aos seus telefones. Helena não pegou o cartão. Ela apenas olhou para a mão dele até que ele a deixou cair, quase desajeitadamente ao lado do corpo. Adeus, Marcus, ela disse. Boa sorte, Helena. Ele disse, o sorriso retornando mais largo do que nunca. Ele se virou para sair. Tente não... Bem, apenas boa sorte. Ele deu um tapinha no ombro dela ao passar, um gesto de posse, de descarte. Helena não estremeceu. Ela apenas o observou se afastar. Ela assistiu enquanto ele e Rogério entravam no elevador, sua risada ecoando no corredor estéril. Ela assistiu as portas de aço polido se fecharem, selando seu passado. Ele acha que venceu. Sara, sua advogada, disse, sua voz tensa. Sim, Helena disse, sua voz surpreendentemente firme, embora parecesse vir de uma grande distância. Ele acha. Ela respirou fundo, o primeiro que não parecia ser filtrado por lâminas de barbear. Ela se virou para Sara, um vislumbre de algo novo, algo frio e duro acendendo em seus olhos. Está feito? Helena perguntou. Sara Jardim verificou o telefone. Uma única nova mensagem de texto. Ela sorriu. Não era um sorriso agradável. O congelamento de ativos está completo, Sara disse. A CVM acaba de apresentar a moção. O projeto Lira está oficialmente aterrado. Helena assentiu com um único movimento brusco. Bom, vamos. Enquanto caminhavam em direção à saída, Helena finalmente permitiu-se um pequeno sorriso secreto. Marcos estava certo. Era um jogo. Ele só estava jogando o errado. O casamento não havia começado com um pré-nupcial. Havia começado com uma pintura. Helena Reis tinha 24 anos, a curadora convidada mais jovem do MASP, dando uma palestra sobre a proveniência de mestres holandeses. Ele era Marcus Thorne, 30, sócio júnior em uma pequena empresa de capital de risco, e estava entediado. Ele havia sido arrastado até lá por um potencial investidor, Arthur Pereira, um fóssil de dinheiro antigo que se importava mais com arte do que com algoritmos. Marcos estava prestes a fingir um telefonema quando a ouviu falar. Não era apenas a voz dela, embora fosse adorável, clara e confiante. Era a maneira como ela falava. Ela não estava apenas descrevendo a arte, ela estava contando sua história. Ela tecia uma narrativa de patronos secretos, telas roubadas e a composição química de um pigmento azul específico há muito perdido. Naquela noite, Arthur Pereira, totalmente encantado, prometeu 5 milhões de reais ao novo fundo de Marcos. Marcos não viu a arte. Ele viu a ferramenta. Ele a perseguiu com o mesmo foco obstinado que aplicava a uma aquisição hostil. Helena, uma intelectual romântica, foi arrebatada. Ele era carismático, brilhante e parecia vê-la. Ele elogiou sua mente, não apenas sua beleza. Ele lhe disse que ela era sua arma secreta. Você, Helena, ele murmurava, beijando sua testa após um jantar de sucesso. Você fala a língua deles. Eu só falo dinheiro. Você fala legado. Ela caiu nessa. Ela se casou com ele. Ela assinou o pré-nupcial sem um advogado próprio. É apenas uma formalidade, amor, ele havia dito, afastando o cabelo do rosto dela. Por via das dúvidas. Os sócios insistem. Os primeiros 5 anos foram um borrão de ambição. Helena adiou seu doutorado. Depois, adiou sua carreira.
Seu novo trabalho, como Marcus o chamava, era ele. Ela era a anfitriã perfeita. Sabia qual vinho servir para a família Vanderleia, qual tópico evitar com um magnata da tecnologia japonês e exatamente qual obscura escultura do século XVIII colocar na linha de visão de um investidor difícil. Ela construiu o mundo social deles. Ela cultivou as conexões. Ela transformou Marcus Thorne, um aproveitador inteligente, mas rude, em o Sr. Marcus Thorne, um jogador polido e formidável. A casa no Morumbi era o projeto dela. Ele deu a ela um orçamento ilimitado, seu primeiro grande gesto de confiança. Ela derramou sua alma nele, criando um espaço que era ao mesmo tempo um lar e uma obra-prima do design moderno. Tornou-se o lugar para se estar. Uma festa na residência. Thorne era uma entrada garantida nas colunas sociais, e a estrela de Marcus acendeu. A Thorne Capital se tornou uma potência. A primeira rachadura apareceu não com um estrondo, mas com uma senha. Helena estava cuidando do calendário compartilhado, mais uma de suas tarefas conjugais, quando viu uma entrada. Projeto Lira, final. Era em um sábado. Ela deveria estar no Rio de Janeiro para uma abertura de galeria. Ele havia dito a ela que tinha um retiro de conselho. Curiosa, ela tentou abrir o arquivo anexado. Estava protegido por senha. Ela tentou o de sempre. O aniversário deles, o aniversário dele, senha de... Nada. Por um capricho, ela digitou o nome de sua primeira virada de ações bem-sucedida. Um nome que ele havia contado a ela em suas primeiras noites, regadas a vinho e compartilhamento de segredos. Ícaro. O arquivo abriu. Não era um retiro de conselho. Era uma rede de contas offshore, empresas de fachada e transferências bancárias. Era vasto. E no centro estava o Projeto Lira, um negócio que ela reconheceu. Era um negócio que ela havia ajudado a fechar. Era um negócio com a família Vanderleia, uma iniciativa de tecnologia verde que ela havia pessoalmente apresentado à matriarca, Beatriz Vanderleia, durante um chá e uma discussão sobre o cultivo de tulipas do século XVII. Marcus havia dito a ela que o negócio não deu certo. Uma perda total, ele lamentou, antes de levá-la a cabo para superar a decepção. Mas aqui estava, não uma perda, mas um sucesso secreto maciço. Ele não apenas fechou o negócio, mas o estruturou para contornar as contas principais da Thorne Capital e, portanto, seus ativos conjugais. Ele havia escondido no 400 milhões de dólares. Ela rolou mais para baixo, seu sangue gelando. Ela viu transferências para outras contas. Uma em particular tinha um pagamento recorrente, um apartamento em Balneário Camboriú, um leasing de carro. O nome na autorização de transferência era C. Alves. Cândida. Helena fechou o laptop. O clique da tampa foi ensurdecedor no escritório silencioso, com paredes de vidro que davam para o Oceano Pacífico. A casa que ela havia construído, de repente, parecia um mausoléu. Ela não era sua parceira. Ela não era sua arma secreta. Ela era apenas sua primeira investidora, aquela que ele estava planejando dispensar. Por 6 meses, ela desempenhou o papel. Ela era a esposa perfeita e alheia. Ela sorria nas festas. Ela aprovava arranjos de flores. Ela ignorava as reuniões noturnas e o cheiro de perfume desconhecido em seus ternos. Por dentro, ela era uma pessoa diferente. Ela era uma investigadora forense. Todas as noites, depois que ele adormecia, um sono profundo e sem sonhos do autoconfiante, ela ia para seu escritório. Ela memorizava números de contas. Ela fotografava documentos com um celular descartável. Ela rastreou o labirinto de seu engano das Ilhas Cayman a Delaware e a um pequeno e despretensioso banco em Zurique.
Ela aprendeu seu verdadeiro negócio, a fraude, a evasão fiscal, a maneira como ele estava sistematicamente drenando a empresa para construir uma nova vida, uma que não a incluía. Ela sabia que, se o confrontasse, ele a destruiria. Ele usaria o pré-nupcial à prova de ferro, seu exército de advogados e sua instabilidade emocional para deixá-la sem nada. Então, ela não o confrontou. Ela se preparou. Ela precisava de um advogado, mas não qualquer advogado. Ela não podia ir a um escritório de ponta em São Paulo. Marcos tinha metade deles de stand-by. Ela precisava de alguém que ele nunca veria chegar. Ela começou a procurar por sua própria arma secreta. E em sua pesquisa, rolando por obscuros periódicos jurídicos, ela encontrou um nome. Um solucionador de problemas, conhecido em círculos de elite, um fantasma que se especializava em divórcios impossíveis. O problema era que este advogado era inalcançável, a menos que... Helena se lembrou de um nome de seu passado, um colecionador recluso e excêntrico com quem ela havia se correspondido brevemente anos atrás sobre uma pintura rara. Ele era conhecido por suas conexões incomuns. Ele também era conhecido por desprezar homens como Marcus Thorne. Ela desenterrou o papel timbrado antigo. Pegou sua caneta tinteiro favorita. Era um tiro no escuro. Um passe desesperado e selvagem. Ela escreveu uma carta, não pedindo ajuda, mas oferecendo uma história. Uma história sobre uma pintura de J. Turner, um financista fraudulento, e uma esposa que finalmente havia aprendido a ver o verdadeiro pigmento. Ela enviou a carta por correio privado para um endereço não listado na Suíça. 2 semanas depois, um novo telefone criptografado apareceu em sua porta. Sem nota. Sem cartão. Ela o ligou. Havia um número nos contatos salvo sob uma única letra ameaçadora. B. Ela pressionou ligar. Uma voz atendeu. Era calma, culta e carregava o peso do poder do velho mundo. Sra. Thorne, a voz disse sem preâmbulo. Ou talvez eu deva dizer, Sra. Reis, recebi sua carta. Devo dizer que sua análise do navio negreiro foi perspicaz. Conte-me mais sobre o homem que pensa que pode pintar, sobre uma obra-prima. Seu nome era Juliano Alastair Blackwood, e ele estava prestes a mudar o jogo. Marcus Thorne estava de excelente humor. Ele deixou o fórum, jogou a pasta no banco do passageiro de seu Aston Martin DB11 e saiu da garagem em disparada. As palavras do juiz ecoavam em sua cabeça. O tribunal decide a favor do Sr. Thorne. Ele venceu. Ele manteve sua casa, manteve seu dinheiro. Ele havia afastado Helena como se fosse uma mosca. Ele ligou o som no máximo, tocando Frank Sinatra. I did it. My way. Ele discou rapidamente para Cândida. Oi, amor. Ele cantarolou, entrando na Marginal Pinheiros. Adivinha quem está oficialmente um homem livre? Oh, sério, baby. A voz de Cândida era ofegante e aguda. Isso significa que podemos finalmente tornar público? Estou morrendo de vontade de postar aquela foto de cabo. Pode postar à vontade, querida. Marcos riu. E reserve uma mesa no Terraço Itália. A melhor. Estamos comemorando. Acabei de fechar o negócio da minha vida. Ele desligou, sentindo o sol em seu rosto. Ele era invencível. Em vez de ir direto para casa no Morumbi, ele fez um desvio. Dirigiu em direção ao bairro do Ibirapuera. Ele não tinha certeza do porquê. Talvez ele só quisesse olhar para a cidade. Talvez subconscientemente ele quisesse passar pelo pequeno cais onde seu barco, um modesto Sea Ray de 40 pés, estava ancorado, o barco que Helena sempre chamou de seu brinquedo. Ele passou pelo canal principal onde ficavam os barcos e então o viu. Não era um barco, era uma fortaleza flutuante.
Era um superiate de 3 bmas, uma lâmina elegante e ameaçadora de obsidiana e cromo. Estava estacionado no cais privado de águas profundas, geralmente reservado para a realeza visitante ou semideuses da tecnologia. Era o Astrea. Marcus conhecia o Astrea. Todos em seu mundo o conheciam. Era um navio fantasma, uma lenda. Pertencia ao homem mais recluso e aterrorizante das finanças globais. Juliano Alastair Blackwood. Blackwood não era apenas rico. Rico era o que Marcus era. Blackwood era poderoso. Ele não apenas possuía empresas. Ele possuía indústrias, transporte marítimo, minerais de terras raras, desenvolvimento de IA. Ele era a aristocracia de dinheiro antigo misturada com a crueldade do dinheiro novo. Corria o boato de que ele movia mercados com um único e-mail criptografado. Ele era, em uma palavra, um deus vingativo e invisível. Marcus diminuiu a velocidade do Aston Martin, seu Sinatra esquecido. Ele ficou olhando, impressionado e ligeiramente ciumento. O que Blackwood estava fazendo em São Paulo? Ele estava prestes a seguir em frente quando viu o movimento no convés de popa. Uma passarela incrivelmente elegante havia sido estendida até o cais privado. Uma mulher estava descendo. Ela usava um simples vestido de verão de linho branco. Seu cabelo loiro cor de mel estava preso em um rabo de cavalo solto e sem arte. Ela estava descalça. Ela parecia jovem, mas leve. Ela se virou e riu, um som que ecoou pela água, claro como um sino. Era uma risada que Marcus não ouvia há uma década. Seu pé pisou no freio. O Aston Martin balançou ligeiramente. Era Helena. Mas não era a sua Helena. Não a mulher desgastada e derrotada no terno cinza monótono que ele acabara de dizimar no tribunal. Esta Helena estava radiante. Ela estava brilhando. Ela pisou no cais. A mão de um homem se estendeu para afirmar. Não um membro da tripulação de uniforme. Um homem de camisa polo escura, feita sob medida e calças brancas. O homem saiu da sombra do iate para o brilho dourado do sol paulistano. Marcus gelou. Seu sangue parecia ter sido substituído por água gelada. Era Juliano Alastair Blackwood. Ele não era o que Marcus esperava. Ele não era velho. Tinha talvez 50 anos, com traços aristocráticos nítidos, cabelo grisalho nas têmporas e os olhos mais atraentes e inteligentes que Marcus já tinha visto. Ele não estava sorrindo, mas seu olhar sobre Helena era íntimo, possessivo. Ele disse algo e Helena riu novamente, encostando a cabeça em seu ombro por um breve momento familiar. Blackwood então olhou para cima, diretamente para a estrada, diretamente para o Aston Martin chamativo e conspícuo parado no meio dela. Ele não conhecia Marcus. Não podia. Mas seus olhos, cinzentos e frios e completamente desprovidos de emoção, pareciam escaneá-lo, avaliá-lo e dispensá-lo em um único instante arrepiante. Então, Juliano Alastair Blackwood fez algo que parou o coração de Marcus. Ele sorriu. Era um sorriso pequeno, fino e frio, e estava direcionado a Marcus. Era o sorriso de um predador que acabara de avistar sua presa. Helena se virou, seguindo seu olhar. Ela viu o Aston Martin. Viu Marcus. Seu rosto, uma máscara de descrença e horror nascente, silhuetado atrás do vidro. A risada dela morreu. Sua expressão não mudou. Ela não parecia triste. Não parecia zangada. Ela não parecia nada. Ela simplesmente sustentou o olhar dele. Então, em um gesto de descarte devastador e final, ela lhe deu as costas. Ela pegou o braço oferecido de Blackwood, e juntos eles subiram o cais,
em direção a um Bentley preto, sem identificação, que esperava. Marcos ficou sentado ali, as mãos agarradas ao volante. O silêncio no carro era absoluto. A música de Sinatra havia terminado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Cândida. Terra suas 20h30. Marcos não viu. Tudo o que conseguia ver era Helena, sua esposa recatada, derrotada e descartada, indo embora com um homem que poderia comprar e vender Marcus Thorne antes do café da manhã. O sorriso presunçoso que ele usara ao sair do fórum parecia uma careta pintada e grotesca. Havia sumido. Em seu lugar, havia uma sensação nova e desconhecida. Era medo. O quê? Ele sussurrou para o carro vazio. O que diabos está acontecendo? A mansão no Morumbi nunca pareceu tão fria. Marcos estava no centro da vasta sala de estar minimalista que a Architectural Digest Brasil havia destacado. As paredes de vidro do chão ao teto davam para uma extensão preta e cintilante da cidade. A casa que ele havia vencido. Ele tinha um copo de Macallan, de 30 anos na mão. Tinha gosto de cinzas. Ele estava revivendo a cena na marina repetidamente. Helena, Blackwood, o Astrea, o sorriso. Seu primeiro pensamento. Ela estava dormindo com ele. Era a única maneira que fazia sentido. Sua Helena simples e intelectual havia, de alguma forma, impossivelmente fisgado a maior baleia do planeta. Ele sentiu um lampejo, não de ciúme, mas de ofensa. Ela era dele. Como ela ousa? Mas isso não se encaixava. O Juliano Blackwood, sobre o qual ele havia ouvido, não se envolvia em escândalos. Ele não se demorava com esposas recém-divorciadas de financistas de segunda categoria. Ele pegou o telefone e ligou para Rogério Hardman, seu advogado. Marcos, você deveria estar comemorando. A voz de Rogério ecoou. Cale a boca e escute, Marcos retrucou. Quem é a advogada de Helena, a nova, Sara Jardim? Jardim? Eu te disse, ela é uma tubarão da Liga Júnior, fora de seu nível. Por quê? Ela não é. Estou pesquisando o nome dela. Ela é um fantasma. Nenhuma presença online, nenhum site de escritório. De onde ela veio? Marcos, você venceu. Não importa. Importa, Marcos rugiu. E mais uma coisa. Quero que você descubra o que Juliano Alastair Blackwood está fazendo em São Paulo. Houve um silêncio mortal na linha. Blackwood, a voz de Rogério, estava subitamente 2 tons mais alta. O Blackwood do Astrea? Sim, aquele Blackwood. Ele está aqui, e eu acho que ele está com Helena. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marcos pensou que a ligação havia caído. Rogério? Marcos, Rogério disse, sua voz agora um sussurro tenso e sóbrio. Você precisa ser muito, muito cuidadoso. Não me ligue novamente nesta linha. Não ligue para ele. Não faça nada. A ligação foi encerrada. O pânico frio e agudo apertou o peito de Marcos. Ele serviu outro uísque. Ele fez o que sempre fazia quando estava em apuros. Ele ligou para seu investigador particular, um ex-agente do Mossad chamado Ariel, que se especializava em espionagem corporativa. Ariel, preciso de você no Juliano Blackwood e na minha ex-mulher, Helena Reis. Blackwood! A voz de Ariel era inexpressiva. Isso será caro. Não me importa o custo. Marcos rosnou. Quero saber onde eles se conheceram, o que estão fazendo e onde ela está dormindo. Quero isso pela manhã. Marcos não dormiu. Ele andou pelos pisos frios de mármore de sua casa. O uísque não fazia nada para amortecer as arestas afiadas de sua ansiedade. Às 4h17 da manhã, seu telefone criptografado vibrou. Um arquivo de Ariel. Não era um relatório longo. Era um único parágrafo e 3 anexos. Assunto:
Hayes, Helena. Ref, Blackwood, J.A. Nenhuma ligação romântica confirmada. A sujeita está residindo há 94 dias no The Continuum, uma propriedade penthouse privada e não listada no bairro de Jardins. A propriedade é de propriedade da Alastair Holdings, uma empresa de fachada Blackwood. A advogada da sujeita, Sarah Abdieta Jardim, não é advogada de divórcio. Ela é a advogada principal da Divisão de Aquisições e Risco Norte-Americana da Blackwood. Seu escritório pessoal, Jardim e Associados, é uma subsidiária Blackwood conhecida, especializada em contabilidade forense e limpeza reputacional. Anexos. 1. Solicitação de sinalização da CVM 774-B PDF. 2. Intimação da Receita Federal. Transferência internacional. O PDF. Arquivo. Thorn Capital. Project Lyra Whistleblower Zip. As mãos de Marcus tremiam tanto que ele quase deixou o telefone cair. 94 dias. Helena estava em uma propriedade de Blackwood há 3 meses, antes mesmo de pedir o divórcio. Sarah Jardim. Contabilidade forense. Ele clicou no terceiro anexo. Whistleblower. Zip. Ele digitou sua senha. O arquivo abriu. Era o arquivo dele. Aquele do laptop dele. O arquivo Ícaro. Eram todas as contas offshore. Todas as transferências ilegais. Todas as mentiras. Era um registro completo, detalhado e perfeitamente documentado de sua fraude. Ele ficou olhando, sua visão em túnel. O caso judicial. A discussão sobre a casa. O pagamento insultuoso. Era tudo uma distração. Era um show de fantoches projetado para mantê-lo ocupado, para fazê-lo olhar para os ativos conjugais, enquanto ela não estava tentando vencer o divórcio. Ela estava tentando perdê-lo. Ela tinha que fazer isso. Para provar que não tinha participação financeira, nenhum motivo, para se estabelecer como uma parte insatisfeita, não uma co-conspiradora. Ele pensou de volta ao tribunal. O desânimo de Helena, a fúria de sua advogada. Era teatro. Era tudo uma droga de performance. Ele havia entrado naquele tribunal pensando que era o leão. Ele era o cordeiro. Ele estava sendo levado para o abate. Ela... Ele gaguejou, afundando em uma cadeira IMSS de 250 anos. Ela lhe deu a casa. Ela o deixou vencer a arte. Ela o deixou manter sua empresa. Porque ela sabia que a casa estava prestes a ser apreendida como um ativo comprado com dinheiro lavado. Ela sabia que a coleção de arte seria confiscada. E ela sabia que a Thorn Capital, seu império inteiro, era um castelo de cartas que ela acabara de entregar, embrulhado para presente à Receita Federal e à CVM. O telefone tocou. Era sua linha principal do escritório, desviando para o celular. Eram 4h30 da manhã. Alô? Ele sussurrou. Sr. Thorn? A voz era rápida, oficial. Aqui é o agente Dávila, da Comissão de Valores Mobiliários, escritório de Campo de São Paulo. Estamos ligando para informar que um congelamento foi colocado em todos os ativos relacionados a Thorn Capital e suas subsidiárias, pendente de uma investigação federal sobre... Bem, a lista é bem longa. Gostaríamos que o senhor estivesse em nosso escritório às 8h em ponto. E, senhor, o senhor provavelmente deveria trazer um advogado. Um advogado criminal. Marcus Thorn deixou o telefone escorregar de seus dedos dormentes. Ele caiu no chão de mármore, a voz do agente ainda metálica e distante. Ele olhou pela janela. O sol estava começando a nascer,
pintando o céu em tons nauseantes de rosa e laranja. Ele não havia sido enganado. Ele não havia sido superado. Ele havia sido caçado. E o sorriso presunçoso que ele viu na Marina, o sorriso fino e frio de Blackwood, não era um olá. Era um cheque-mate. O fundo do poço havia chegado 6 meses atrás. Depois que Helena descobriu o arquivo Ícaro, ela passou uma semana em uma névoa de puro e não diluído desespero. Ela estava presa. Ela era um pássaro em uma gaiola dourada, e a porta acabara de ser soldada. Se ela o deixasse, o pré-nupcial a deixaria indigente. Se ela ficasse, era uma parceira silenciosa de um criminoso. Se ela o expusesse, ele a arrastaria com ele. Ele alegaria que ela era cúmplice, que seu hobby de curar a coleção de arte deles era, na verdade, lavagem de dinheiro. Ele era inteligente o suficiente para tê-la implicado, mesmo que passivamente. Ela estava encurralada. Ela fez a única coisa que sabia fazer. Ela desapareceu na arte. Havia uma pequena galeria privada na Vila Madalena que estava exibindo uma peça emprestada. O navio negreiro de J.B. Turner, negreiros lançando ao mar mortos e moribundos. Helena havia escrito sua tese de pós-graduação sobre ele. Ela ficou diante da tela caótica, violenta e terrivelmente bela por quase 1 hora. Era uma pintura sobre um crime horrível e desumano. O capitão de um navio negreiro jogando os doentes e moribundos ao mar para receber o dinheiro do seguro. Um crime de lucro. Era uma obra-prima de brutalidade oculta. O pôr do sol sublime e ardente quase mascarava completamente as mãos, se afogando, e os peixes monstruosos em primeiro plano. Era, ela pensou, um retrato perfeito de seu marido. Ele via a beleza, mas também o balanço patrimonial. O pedido de seguro, uma voz baixa disse ao lado dela. Helena se assustou. Ela não havia percebido que mais alguém estava ali. O homem estava parado logo atrás de seu ombro. Ele estava impecavelmente vestido, mas suas roupas eram discretas. Ele tinha o tipo de rosto que não era bonito, mas cativante. Seus olhos, um cinza pálido e vigilante, estavam fixos na tela. O pedido de seguro, Helena sussurrou, sua voz enferrujada. O massacre de Zong. Ele pintou a fatura. O homem virou a cabeça e seu olhar era elétrico. Muito poucas pessoas veem isso. Elas veem um pôr do sol. Você vê a fraude. É difícil não ver, Helena disse, se você sabe o que está procurando. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, com uma intensidade que a fez se sentir vista pela primeira vez em anos. Eu sou Juliano Blackwood, ele disse, oferecendo a mão. Eu sou o dono da galeria e desta pintura. Helena Reis? Ela disse, omitindo deliberadamente o Thorne. Eles não falaram novamente por 10 minutos. Apenas olharam para a pintura. Você é a mulher que escreveu a carta sobre pigmento holandês, ele disse finalmente. Não foi uma pergunta. Sou, ela disse, e você é a esposa de Marcus Thorne, o homem que alavancou a conexão de sua esposa com a família Vanderleia e depois escondeu os lucros em uma empresa de fachada chamada Projeto Lira. O coração de Helena parou. Ela se virou para encará-lo, seu corpo rígido de choque e medo. Como? Como você sabe? Beatriz Vanderleia é minha madrinha, Blackwood disse simplesmente, seus olhos nunca deixando a pintura. Ela ficou descontente ao saber que seu investimento em tecnologia verde estava sendo usado para financiar um apartamento em Balneário Camboriú. Ela me pediu para investigar, e minha investigação me levou ao Sr. Thorne e a você. A carta que você me escreveu não era sobre pigmento, era, Sra. Reis. Era um sinalizador. Você estava testando as águas, vendo se eu era um aliado. Helena estava em silêncio.
Você está em uma posição muito perigosa, Blackwood disse. Seu marido não é apenas um adúltero. Ele é um fraudador de alto nível e a tornou cúmplice nisso. A arte que você tem colecionado, ele a tem comprado com fundos lavados, usando sua experiência como cobertura. Quando ele cair, ele garantirá que caia em cima de você. As pernas de Helena cederam. Ela procurou um banco próximo, afundando nele. O quê? O que eu posso fazer? No momento, nada, ele disse. Se você se divorciar dele, ele a esmagará. Ele usará o pré-nupcial e você não terá nada para lutar contra ele. Se você o denunciar, ele alegará que você era parceira dele e você irá para a prisão com ele. Ele construiu uma armadilha perfeita. Então é isso, ela disse, o desespero que ela estava segurando finalmente rachando sua voz. Eu estou acabada. Blackwood sentou-se ao lado dela. Ele ainda era uma criatura de imensa energia contida. Existe, ele disse, uma terceira opção. Ele olhou para ela. Você o deixa destruí-la. Eu não entendo. Você pede o divórcio. Você contrata um advogado mediano. Você luta com ele pelos bens conjugais, a casa, a arte, as contas bancárias. Você o faz acreditar que está em uma luta por seu dinheiro. Isso ocupará seus advogados. Isso o ocupará. Ele é arrogante. Ele estará tão focado em vencer o divórcio que não verá o que está acontecendo com seus negócios. O que está acontecendo com os negócios dele. Enquanto ele está no tribunal, lutando com você por um sofá, Blackwood disse, minha equipe estará conduzindo uma auditoria forense completa. Pegaremos as informações que você reuniu, seu arquivo Ícaro, e construiremos um caso criminal. Nós o entregaremos anonimamente à CVM e à Receita Federal. Helena olhou para ele. Você quer que eu perca? Eu quero que você jogue o jogo longo. Deixe-o vencer a casa. Deixe-o ficar com sua empresa. Deixe-o sorrir presunçosamente ao sair daquele fórum. Porque no momento em que o martelo bater, o caso real começa. Quando ele sair vitorioso, seus ativos estarão congelados, seu barco será apreendido e sua casa será uma cena de crime. Ele fez uma pausa. Isso será difícil. Você terá que ser a esposa injustiçada. Você será publicamente humilhada. Ele a pintará como uma caçadora de fortunas, depois como um fracasso. Você terá que aguentar. Você terá que perder. Helena olhou de volta para o Turner, as mãos se afogando escondidas nas ondas caóticas e bonitas. E você? Ela perguntou. Por que está fazendo isso? Por sua madrinha? O rosto de Blackwood endureceu apenas ligeiramente. Digamos apenas que tenho uma profunda e duradoura aversão por homens que constroem impérios nas costas dos outros. E tenho um respeito ainda mais profundo por obras-primas que foram subvalorizadas. Ele se levantou. Eu lhe fornecerei uma advogada. O nome dela é Sarah Jardim. Ela será sua advogada azarona. Também lhe fornecerei um lugar seguro e protegido para morar enquanto isso estiver acontecendo. Você deixará a casa dele esta noite. E quando acabar? Quando acabar, Blackwood disse, a vitória dele não terá valor. E você estará livre. Ele entregou a ela um simples cartão de visita preto. Tinha apenas um número de telefone. A senhora Jardim está esperando. A escolha, senhora Reis, é sua. Helena olhou para o cartão, olhou para a pintura. Pensou no sorriso presunçoso de Marcos. Ela se levantou. Ele não pode simplesmente pintar sobre o crime. Ele não pode. Não, Blackwood concordou. Ele não pode. Por onde eu começo? Helena perguntou. Um pequeno sorriso satisfeito tocou os lábios de Blackwood. Você já começou. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena, mas também os mais focados. Ela morava na cobertura The Continuum, um lugar que existia fora da geografia normal de São Paulo.
Era um apartamento estéril e silencioso no céu, todo vidro e sombra, com uma vista que se estendia da Serra da Cantareira ao Pacífico pálido e indiferente. Era uma fortaleza fornecida por Blackwood, e sua segurança era absoluta. Mas também era uma prisão. Helena passava seus dias em um estado de animação suspensa. Ela comia, dormia, lia, mas não estava vivendo. Ela estava temperando. A mulher que havia saído do fórum estilhaçada e traída estava sendo queimada. Em seu lugar, uma nova mulher estava sendo forjada, feita de resolução fria e de tungstênio. Sua única visitante era Sarah Jardine. Sarah não era uma tubarão da Liga Júnior. Essa era uma ficção cuidadosamente construída, um fantasma digital. A verdadeira Sarah Jardine era a arma legal mais letal de Juliano Blackwood. Ela era uma mulher que via a lei não como um conjunto de regras, mas como um sistema de armas. As reuniões delas não eram sessões de terapia, eram reuniões de estratégia. A sala de guerra. O arquivo Ícaro é bom, Sarah disse no primeiro dia, sua caneta batendo um ritmo em um bloco de notas jurídico. Elas estavam na vasta e vazia sala de estar da cobertura. É uma confissão, mas é uma confissão não assinada. É o livro-razão particular dele, a fantasia dele. Para fazer isso pegar, precisamos ligá-lo irrefutavelmente ao servidor corporativo. Precisamos provar que o trabalho foi criminal, não apenas a fantasia. O servidor isolado, Helena disse, sua voz inexpressiva. Ela havia descoberto por acidente um comentário passageiro que Marcos havia feito sobre verdadeira segurança. Exatamente, Sarah disse, seus olhos penetrantes. Ele é inteligente. Ele mantém sua fraude pessoal, Ícaro, em seu laptop. Ele mantém sua fraude corporativa, Lyra, em seu desktop de escritório, que é isolado da rede principal. Precisamos preencher essa lacuna. Precisamos dos logs do servidor, os reais. O sangue de Helena gelou. Como? Ele é o único com acesso. Está atrás de um scanner biométrico e o escritório dele é o domínio dele. Você ainda é a esposa dele, Sarah disse, como se estivesse apontando que o céu era azul. Por enquanto, você ainda tem direito aos seus pertences pessoais. Você vai buscar suas coisas. Ele nunca me deixará entrar no escritório. Helena respirou. Ele estará lá. Ele vai querer me observar. Eu sei, Sarah disse. Você fará o papel que tem ensaiado durante todo o seu casamento. A esposa dócil, emotiva e ligeiramente ingênua. Ele é arrogante. Ele quer ver você chorar. Ele estará tão focado em seu próprio prazer sádico que não estará olhando para suas mãos. Sarah colocou um pequeno objeto preto fosco sobre a mesa. Parecia um pendrive padrão. Este não é um USB normal. É um sifão de dados de alta velocidade, construído sob medida pela divisão de tecnologia do Sr. Blackwood. Ele não copia. Ele clona. Você o conectará na parte de trás da torre de desktop dele. Você terá no máximo 30 segundos. Uma luz vermelha piscará enquanto estiver clonando. Quando a luz ficar verde, você o retira. Mas você deve afastá-lo daquela mesa. Eu não acho que consigo. Helena sussurrou, o velho medo retornando. O olhar de Sarah endureceu. Sim, você consegue. Porque isso não é apenas sobre o dinheiro dele, Helena. É sobre a sua vida. Ele a implicou. A única saída é ser a pessoa que põe fogo em tudo. Você não é uma vítima aqui. Você é a denunciante. Essa é a narrativa que estamos criando. É a única que a mantém fora de um macacão laranja combinando. Então, Helena o fez. Ela providenciou a ligação, sua voz tremendo, o que não foi difícil de fingir. Ela estava pegando seus pertences pessoais.
Marcos estava lá, como Sarah previu. Ele estava parado em seu escritório, ao lado da parede de vidro, com um uísque na mão. O sol da tarde atingiu seu terno Zegna. Ele parecia um rei e sabia disso. Levando estes, hein? Ele gesticulou com um sorriso zombeteiro para as caixas de papelão vazias que ela havia trazido. Os livros fazem sentido. Não há muito mais para o qual você esteja qualificada. É melhor dar uma revisada naquele currículo. Ouvi dizer que a recepção é um campo difícil de entrar. As mãos de Helena se cerraram ao lado do corpo. Respire. Faça o papel. Você é fraca. Você está quebrada. Ela se moveu para a estante, puxando seus volumes de história da arte. Suas mãos tremiam. Nem pense em tocar na arte. Ele avisou, sua voz um rosnado baixo. O pré-nupcial, é claro. Todos os meus ativos. Seu pequeno hobby termina hoje. Era isso. Ela precisava de uma distração. Ela deixou uma única lágrima calculada rolar por sua bochecha. Marcos, ela disse, sua voz um sussurro perfeitamente quebrado. A pintura, a pequena, aquela da nossa lua de mel em Veneza. Ele franziu a testa. Qual? A espalhafatosa, a aquarela. Ela engasgou. Da varanda do Gritty Palace, é a única coisa que eu quero. Por favor. Ele olhou para ela, seu rosto contorcido não com pena, mas com uma satisfação presunçosa e profunda. Ela estava implorando. Por uma memória. Era perfeito. Ele havia vencido tudo. Tudo bem, ele suspirou, revirando os olhos com aborrecimento exagerado. Meu Deus, você é patética. Está no cofre. Ele deu as costas para ela. Caminhou até o grande cofre de aço escondido atrás de um painel minimalista. O coração de Helena era um martelo em seu peito. Agora, ela ouviu o bip silencioso do teclado. Ela se moveu. Sua bolsa contendo o sifão de dados estava em sua mesa. Em 3 segundos de adrenalina e coração acelerado, ela estava atrás da mesa. Sua mão tateou a porta USB na parte de trás da torre do desktop. Clique. Estava dentro. Uma pequena luz vermelha piscou. 1 vez. 2 vezes. Não consigo nem lembrar a combinação. Marcos murmurou, ainda de costas para ela. 10/22 do. O aniversário deles. A crueldade era quase poética. Os olhos de Helena estavam fixos na luz vermelha piscando. Verde. Fique verde. Por favor, Deus, fique verde. Tanque. O baque pesado da porta do cofre se abrindo. Pisca. Vermelho. Marcos bufou, vasculhando lá dentro. Pisca. Vermelho. Pisca. Verde. Aqui, ele disse, se virando. A mão de Helena, movendo-se mais rápido do que o pensamento, puxou o drive. Ela o enfiou profundamente em sua bolsa, enquanto, ao mesmo tempo, pegava um lenço, seu corpo desabando em um soluço. Marcos não percebeu. Ele jogou a pequena aquarela emoldurada em uma caixa de livros. O vidro rachou. Feliz? Ele rosnou. Obrigada, ela engasgou. Era a coisa mais verdadeira que ela havia dito a ele em anos. Ela pegou suas caixas e fugiu. Ela só parou de tremer quando estava de volta à cobertura, o sifão de dados apertado em sua mão como um carvão em brasa. Ela deu o drive para Sarah, que o conectou em um laptop criptografado e seguro. Um momento de silêncio enquanto os arquivos carregavam. Sarah não sorriu, mas seus olhos, quando ela olhou para cima, estavam acesos. Está tudo aqui, ela disse. A pedra de Roseta, a ponte final. Ele está acabado. A armadilha estava montada. Agora, eles só tinham que esperar. Nos 2 meses seguintes, eles fingiram o divórcio.
Foi um circo magnífico. Sarah Jardine, sob as ordens de Blackwood, era uma advogada brilhante de filme B. Ela protocolou moções frívolas. Ela se opôs mal. Ela deixou Rogério Hartman, o advogado de Marcos, dar voltas ao redor dela. Ela protocolou uma moção exigindo a devolução do gato de apoio emocional de Helena, um gato que estava morto há 15 anos. Hartman passou uma semana inteira e gastou estimados 200 do dinheiro de Marcos para produzir uma certidão de óbito. Eu quero a casa, Sarah exigiria nos depoimentos. Está fora do pré-nupcial. Rogério rugiria. Minha cliente a decorou. Sweat equity. Marcos estava adorando. Ele estava vencendo muito. Triturei-a até virar pó. Ele havia dito a Rogério durante um jantar de bife de comemoração. Durante este tempo, Helena se encontrou com Blackwood apenas uma vez. Não foi no iate. Isso era muito arriscado. Foi em uma ala privada do MASP, em frente a um Francis Bacon, um papa gritando preso em uma caixa de vidro. Ele está gostando, Helena disse, sua voz inexpressiva. Ele adora me ver implorar. Claro, Blackwood disse, seus olhos fixos na pintura. Homens como Marcos não querem apenas vencer. Eles querem que o oponente saiba que perdeu. É uma fraqueza. Ele gesticulou para a pintura. Ele pensa que está em uma caixa à prova de som, mas o mundo inteiro está assistindo. A arrogância é uma falha fatal, Helena. Ela o torna barulhento quando ele deveria estar em silêncio. Faz com que ele pense que uma briga de bar é uma guerra. Ele não percebe que já está em sua jaula. Suas palavras não eram reconfortantes. Eram frias. Ele não era seu salvador. Ele era seu mentor em um novo mundo frio. A performance está quase acabada. O dia da audiência final no tribunal chegou. Helena estava na cobertura, olhando para seu figurino. O terno cinza monótono, os sapatos de salto baixo sensatos. Sarah Jardine estava perto da porta, segurando uma pasta. Você está pronta. Helena olhou para seu reflexo. Uma mulher recatada, derrotada e quebrada a olhou de volta. Ele vai sorrir presunçosamente, Helena disse. Eu sei. Ele vai dar um tapinha no meu ombro ou algo assim. Ele vai, Sarah disse, e você vai deixar. Você será o pássaro quebrado perfeito. Você vai olhar para o chão. Você o deixará ter sua vitória, porque você e eu sabemos o que ele não sabe. Sarah verificou seu relógio. Eram 8h da manhã. A audiência estava marcada para as 9. A partir de agora, Sarah disse, nosso caso real, o relatório de denunciante autenticado pelos dados Ícaros Lira, que você garantiu, foi protocolado eletronicamente na CVM e na Receita Federal. Os mandados estão redigidos. Os agentes foram informados. No momento em que aquele martelo bater, a ordem do juiz real entra em vigor. Helena respirou fundo. O ar na cobertura parecia diferente. Ela não era mais uma vítima. Não era mais uma atriz. Ela era uma soldado entrando na batalha final. Vamos perder uma batalha, Helena disse. Na manhã após sua vitória, Marcos acordou com um som que não fazia parte de seu mundo à prova de som e cuidadosamente planejado. Era uma batida forte, insistente e oficial em sua porta da frente. Cortou a espessa névoa de uísque e champanhe em sua cabeça. Eram 8h01 da manhã. Ai, amor, faz parar. A voz de Cândida murmurou debaixo de seus lençóis de seda de 50.000 dalos. Marcos tropeçou para fora da cama, pegando um roupão de seda. Estava irritado, não alarmado. Ele era o rei. Quem ousaria? Ele abriu a enorme porta construída sob medida, pronto para gritar, com um jardineiro ou um entregador. Ele congelou.
6 homens e 2 mulheres, todos em blusões azuis escuros com CVM e Receita Federal, estampados em letras amarelas fortes, estavam parados em sua soleira. Seus rostos eram uniformemente entediados, nada impressionados e completamente desprovidos de misericórdia. Marcus Thorne, o agente principal, um homem chamado Dávila, disse. Sua voz era inexpressiva. Quem está perguntando? Marcus resmungou, sua mente ainda lenta. O agente Dávila não sorriu. Ele exibiu um mandado, segurando-o como um crucifixo para um vampiro. Sr. Thorne, o senhor é o sujeito de uma investigação federal sobre fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e evasão fiscal. Temos um mandado para apreender esta propriedade e todos os ativos dentro como produto de uma empresa criminosa. As palavras não faziam sentido. Apreender? Você não pode. Isso é um erro. Minha ex-mulher, ela é apenas amarga. Ela está mentindo. Não estamos aqui por causa do seu divórcio, senhor. Dávila disse, passando por ele. A equipe inteira fluiu para a casa como água através de uma brecha. Estamos aqui por causa do Projeto Lira. O nome atingiu Marcos como um golpe físico. Estamos aqui por causa das contas Vanderleia. Outro agente já na sala de estar gritou. Estamos aqui por causa da conta 739B nas Ilhas Cayman. Dávila continuou, seus olhos escaneando o hall de entrada. Os joelhos de Marcos cederam. Conta 739B. Ninguém sabia desse nome. Nem Rogério, nem seus sócios, nem mesmo Cândida. Apenas Helena. Um grito agudo veio do quarto. Cândida, confrontada por uma agente da Receita Federal de rosto severo, estava lutando por um roupão. Seu rosto de choque fingido e terror real, uma máscara grotesca. Você não pode fazer isso. Eu venci esta casa. Marcos gritou, sua voz rachando com um pânico agudo e repentino. É minha. O tribunal, o juiz disse. O senhor venceu um ativo comprado com fundos lavados. Senhor Thorne. O agente Dávila disse, nem mesmo olhando para ele. Ele estava apontando para a grande pintura abstrata no corredor, uma das favoritas de Helena. Etiquetar a suitor. Estamos levando isso também. É minha. É evidência, senhor. O senhor tem 5 minutos para recolher seus pertences pessoais. Sua carteira, suas chaves, seu telefone. É isso. Dávila fez uma pausa e depois proferiu a execução final e casual. E, senhor, o senhor vai querer deixar o Aston Martin. Estamos levando isso também. Ele foi escoltado para fora. Em seu roupão de seda e chinelos, ele foi forçado a ficar em sua própria garagem. O sol de São Paulo apenas começando a queimar, enquanto seus vizinhos observavam. Ele assistiu enquanto eles colocavam sua arte, seus móveis, sua vida em caminhões. Ele assistiu Cândida, agora totalmente vestida e chorando histericamente, ser colocada em um táxi. Ele era um rei. Agora, era um espetáculo. 2 dias depois, Marcos estava sentado em um escritório alugado por 100 ialales por hora, estéril, com tinta descascando e cheiro de café velho. As 48 horas no meio foram um borrão de concreto e luzes fluorescentes, uma cela que cheirava a água sanitária e desespero. O único telefonema, a humilhação de descobrir que todos os seus cartões de crédito foram recusados. Seus amigos não estavam mais atendendo suas ligações. Rogério Hardman havia se recusado oficialmente, citando um conflito fundamental de interesses. Ele só conseguiu a fiança ao assinar o título de seu relógio Patek Philippe, aquele que Cândida lhe dera de presente de aniversário, para um fiador que o olhava com pena. Seu novo advogado criminal, um homem chamado Góes, que cobrava $10.000 por hora e parecia não vencer um caso desde os anos 90, acabara de sair.
A notícia era ruim. Era apocalipticamente ruim. O caso que eles têm, Goes havia dito, esfregando os olhos cansados. Não é um caso, Marcos. É uma confissão. Eles têm tudo. Logs de servidor, e-mails criptografados, os códigos de transferência eletrônica do Ícaro para o Lyra e o salto final para as Ilhas Cayman. Seja lá quem for esse denunciante, ele não deu apenas fumaça aos federais. Ele lhes deu o prédio fumegante e carbonizado, as plantas e o recibo da gasolina. E, Goes acrescentou, eles incluíram um motivo. Eles têm correspondência detalhando sua intenção de desviar fundos para uma nova vida com uma senhora C. Alves. Isso pinta um quadro muito claro para o júri, e não é um bom quadro. Agora, Marcos estava sozinho. Seu telefone vibrou. Era um alerta de notícias de um jornal financeiro ao qual ele ainda estava inscrito. Ele quase o ignorou. Ele clicou. Para divulgação imediata. Coleção Vanderleia faz parceria com o Museu de Arte de São Paulo, MIASP, para nova exposição. Ele zombou. Dinheiro antigo, notícia antiga. Ele estava prestes a excluí-lo quando viu a manchete secundária. A ambiciosa nova exposição, A Mão Oculta. Obras-primas de proveniência, será curada convidada pela notável historiadora de arte, Helena Reyes. A exposição e um novo fundo de aquisições estão sendo patrocinados por uma doação de 500 milhões reais da Fundação Blackwood. O telefone quase escorregou de seus dedos dormentes. Havia uma foto. Era Helena, mas não era a sua Helena. Não era a esposa derrotada no terno cinza monótono olhando para o chão. Não era a garota recatada e intelectual que ele havia se casado. Esta era uma mulher diferente. Uma nova mulher. Ela estava parada nos degraus icônicos do MASP, ladeada de um lado por Beatriz Vanderleia e do outro por Juliano Alastair Blackwood. Ela estava vestindo um elegante terno Armani azul escuro que provavelmente custava mais do que o advogado dele. Seu cabelo estava cortado em um bob elegante e profissional. Seus olhos, olhando diretamente para a câmera, não estavam tempestuosos. Estavam claros, frios e completamente no comando. As peças não apenas se encaixaram. Elas o atingiram como uma avalanche. Curadora convidada pela notável historiadora de arte. Seu pequeno hobby, Beatriz Vanderleia. A conexão que ela fez. O negócio que ela encantou. A Fundação Blackwood. O homem no iate. O sorriso fino e frio. Blackwood não era seu amante. Ele era seu patrono. Seu patrocinador. Ele era o príncipe renascentista e ela era sua mestra artesã da vingança. Ele finalmente entendeu. O divórcio, a luta pela casa, o patético implorar dela. Era tudo teatro, uma grande performance espetacular para estabelecê-la como uma vítima, não uma co-conspiradora. Ela não estava tentando vencer o divórcio. Ela estava apenas esperando o tempo passar até que a guerra real começasse. Ela havia usado sua fraqueza, seu pequeno hobby, seu conhecimento de arte e proveniência, sua mente quieta e meticulosa, e havia desmantelado sistemática e cirurgicamente sua vida inteira. Ela não apenas o deixou, ela o apagou. Blackwood não salvou uma donzela em apuros. Ele financiou um anjo vingador. Marcus Thorne olhou para seu reflexo na tela escura e silenciosa de seu telefone. O sorriso presunçoso que ele usara apenas 48 horas atrás parecia uma piada cruel e distante. Ele havia jogado seu jogo. Ele havia vencido. Ele era o vitorioso. Mas ele nunca percebeu que ela e seu mentor bilionário estavam jogando um jogo muito maior, muito mais implacável o tempo todo.
O título da exposição brilhou em sua mente. A Mão Oculta. Era ela. E no jogo dela, ele não era apenas o perdedor. Ele não era o rei adversário. Ele era o troféu. Ele era a obra-prima de proveniência que ela acabara de pendurar em sua parede. No final, Marcus Thorne aprendeu uma lição valiosa. Nunca subestime a pessoa que você pensa que venceu. Ele estava tão ocupado celebrando sua vitória que nunca viu a verdadeira derrota chegando. Helena não apenas se vingou. Ela recuperou sua vida, sua carreira e seu poder, tudo ao deixá-lo pensar que ele era o vencedor. As maiores reviravoltas da vida não são as que você vê chegando. São as que foram meticulosamente planejadas nas sombras.